Então, bora para mais um comando avançado no nosso Sys Integration Service. Na aula anterior, a gente aprendeu a trocar linhas, né? Substituir linha para coluna, coluna para linha. E agora a gente vai aprender o PROC-V no Sys. Será que tem como? PROC-V não é do Excel? Sim, mas a gente vai aprender a buscar valores, né, em banco de dados distintos ou em tabelas distintas ali também. A gente vai utilizar essa função aqui, ó, pesquisa, né? Nossa função de PROC-V avançada, nossa função de pesquisa. E no nosso exemplo, a gente vai buscar dados. Eu tenho uma tabela no banco de dados. Eu tenho outra que, pela chave, né, uma chave ali em comum entre as duas, eu consiga trazer mais informações. Então, já bora para o nosso projeto na prática, né, que é bem melhor para a gente aprender. Então, lá no na nossa solução, nosso projeto, né, vou abrir aqui, clicar com o botão direito, New Sys Package. E vou renomear ele aqui, ó, vou dar um F2, vou renomear vou colocar o nome aqui, ó, 20, underline, vou colocar aqui, ó, PROC-V, que você já vai saber o que é, né, PROC-V. Vou deixar tudo salvo no nosso material ali, tá bom? Vou alterar aqui, ó, sim para todos. E já vou fechar esse projeto antigo que a gente estava mexendo nele aqui. E já vou puxar a nossa tarefa de fluxo de dados, né? Vou dar duplo clique. E agora que a gente vai mapear a nossa origem e o nosso destino, a gente vai fazer a pesquisa. Só para deixar mais claro o nosso exemplo, ó, eu vou lá no nosso banco de dados, né? No nosso Management Studio. E aqui, se você está acompanhando o nosso curso completo, você já tem todos esses bancos de dados criados. A gente já vem fazendo exemplos aí. E você já tem tudo ok aí, tá bom? Temos lá o nosso banco de dados produto, onde a gente fez algumas automações nas aulas anteriores, onde eu tenho uma tabela aqui, ó, de produto, né? DBO de underline produto. Então, vou fazer um select rapidinho aqui, ó. Select asterisco from. Da nossa tabela aqui, ó, de underline produto, né? Beleza? Vou dar um executar aqui. Beleza, fiz select asterisco, né? Então, trouxe todo no resultado. ID, o nome do produto, né? O price, quer dizer, o preço. E tenho o ID category. Quer dizer o quê? É uma chave que eu tenho em comum com outra tabela. Se eu tivesse outra tabela de categoria no mesmo banco de dados, é só fazer um join aqui e a minha consulta tá beleza, né? Só que, porém, eu tenho a informação de categoria em outro banco de dados, né? Eu tô aqui, ó, banco de dados produto, tá vendo? Ó? E agora eu vou alterar para o banco de dados de underline categoria, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, Ctrl N, que eu vou criar uma nova consulta para a gente ver esse outro banco de dados aqui. Vou Ctrl N, né, para gerar uma nova consulta. E agora sim, ó, nosso banco de dados de categoria, eu tenho uma tabela chamada de underline categoria. Vamos visualizar ela aqui também? Vou fazer aqui, ó, select, né, asterisco from, da nossa tabela de underline categoria. E agora eu tenho que lembrar que eu tenho que conectar no banco de dados, outro banco de dados, né? Aqui eu estou no banco de dados de produto. Se eu rodar essa consulta, vai dar erro. Então eu vou colocar aqui, ó, use, né? Nosso banco de dados categoria, beleza? E vou rodar essa query aqui. E agora sim, ó, tem o ID, né? Que é o meu ID, minha chave, e também tem o nome da categoria. Então, com esse ID aqui, ó, com esse ID, se eu fazer o cruzamento, né? Fazer o PROC-V ali no nosso Sys que a gente vai fazer agora, com esse ID eu consigo buscar o nome do produto aqui, ó, e gerar uma tabela. Em vez de tiver o nome da categoria, eu tenho aqui o nome, né? O nome da categoria certinho em uma nova coluna. Dava para fazer entre joins, mas, igual eu falei com vocês, né? A gente está dificultando tudo e está colocando os dados em banco de dados diferentes, né? Então, tenho um banco de dados que tem a categoria e a minha produto está no outro banco de dados, chama banco de dados produto, tá bom? Então, vamos fazer isso lá no nosso Sys Integration Service, nosso projeto na prática. Primeira coisa, a gente já tem aqui, ó, nossa tabela de produto, né? Então, já sei qual que é. A gente vai mapear lá a nossa origem, depois a gente vai fazer a nossa pesquisa. Então, bora lá abrir o nosso Sys Integration Service. Agora sim, ó, a gente já criou a nossa tarefa, né? Já criamos aqui o nosso pacote e criamos aqui a tarefa de fluxo de dados. Eu vou entrar nela, né? Dar duplo clique, que a gente vai começar a mapear a nossa origem. Então, eu vou pegar aqui, ó, origem OLDB, que vai ser a nossa origem do banco de dados. E aqui eu vou clicar em New, eu já tenho algumas conexões criadas, né? Que a gente já utilizou, mas aí você já sabe conectar, é só colocar o nome lá do seu servidor e também conectar com a sua tabela. No nosso caso aqui, ó, vai ser essa tabela aqui, ó, nosso banco de dados produto, tá bom? Vai ser banco de dados produto e a nossa tabela vai ser de underline produto. Se eu der um preview aqui, vai ser a mesma coisa que a gente fez na nossa consulta SQL, né? Nosso select asterisco lá. Então, nossa de produto está ok, tá bom? Agora sim, ó, já mapeamos a nossa origem. Agora vamos buscar essa tarefa de pesquisa aqui, ó, que vai ser o nosso PROC-V ali do nosso Sys. Beleza, só dei uma organizada aqui, agora a gente vai ligar, né? Então já mapeei a nossa origem, tá ok? Eu posso até fazer o nosso vínculo aqui, ó, já ligar uma tarefa na outra aqui. E lembrando, a gente vai fazer lá no nosso SQL, né? Temos aqui, ó, de produto, né? Que a gente já conectou. Vamos fazer o vínculo com o banco de dados categoria e essa tabela aqui, ó, de underline categoria, tá bom? Simulando ali que seja qualquer banco de dados que você tem ali, dados em comum, né? Que tem chaves ali que você possa buscar em outro banco de dados. E agora sim, o nosso campo de pesquisa, eu vou dar duplo clique nele aqui, ele vai ter várias opções, né? De conexões. E aqui, ó, em especificar o que a gente quer que dê ali a compatibilidade,
você pode ter várias opções. A gente pode escolher uma tarefa quando dá falha, né? Pode ignorar uma falha, a gente pode redirecionar algumas linhas. No caso, a gente vai redirecionar aqui, ó. Redirecionar rows, né? Quer dizer match output, quer dizer, isso resumindo, vai ser quando as colunas ali, né? Quando as linhas forem iguais, quer dizer, quando uma chave corresponder à outra, ele vai validar para mim. Às vezes no seu container vai estar dados correspondentes, né? Alguma coisa de correspondência. Então vamos redirecionar as linhas que estão com correspondência, beleza? Então vai escolher essa opção e agora a gente vai para a próxima opção, né? Então vamos aqui, ó, Nick Connection, onde a gente vai fazer o quê? A gente já conectou o nosso banco de dados de produto. Agora a gente tem que conectar o quê? O que vai ser a pesquisa, né? Onde que eu vou buscar isso? Vai ser no nosso banco de dados, categoria, naquela tabela que a gente fez a nossa consulta. Então eu vou clicar aqui, ó, em New Conexão, né? Essa é a nossa conexão que a gente já fez de produto, a gente não vai utilizar ela agora. Então eu vou clicar em New. E agora sim, eu já tenho ela mapeada aqui, mas vamos supor, eu vou excluir aqui só para a gente mapear para você aprender também se você está matando as nossas aulas, né? Então eu vou clicar aqui, ó, em Nova, vou colocar o nome do meu servidor, né? Eu posso pegar ele aqui, ó, lá no ponto mais alto, botão direito, propriedades. Eu posso pegar aqui, ó, Name também, tá vendo? Ó, Name, eu posso copiar e colar lá no meu servidor, então simplesmente dar o conectar nessa tomadinha aqui, ó, e vai aparecer o nome aqui também, né? Então eu dei o Ctrl C, o Ctrl V e vou mapear ele aqui, ó. Meu server name vai ser o nome do meu servidor. E aí se for o servidor da sua empresa, seu servidor pessoal que você criou no início do curso, você vai colocar o nome ali, tá bom? Agora sim, ó, já criei o nosso vínculo com o servidor, né? Agora qual vai ser o nosso database, nosso banco de dados? E a nossa tabela está no banco de dados chamado categoria. Então, tá aqui, ó. Já posso até testar a conexão, né? Bem sucedido, ok, beleza? Já está mapeado, eu vou clicar em OK. Então a minha conexão vai ser com o banco de dados, né? Que está na tabela ali, ó, de categoria, tá bom? Então vamos lá, vou abrir e agora eu vou selecionar qual que vai ser a tabela. Lembra essa tabela aqui, ó, de underline categoria? Foi o que a gente fez lá na nossa consulta. Então através dessa consulta a gente já sabe que o nosso banco de dados é categoria e a nossa tabela é dbo.de underline categoria que vai trazer esses dados. Então tudo ok, certinho. Agora sim, ó, eu poderia também fazer um comando SQL, né? Eu poderia flagar essa parte aqui e digitar um comando SQL ali, que eu poderia fazer uma consulta personalizada, tá bom? Mas a gente vai trazer a nossa tabela literal. Se eu clicar aqui em Preview, né, vai trazer o que a gente precisa, ó, o ID, que é o que eu vou fazer o vínculo com a tabela de produto, e o name aqui, ó, certinho. Agora bora pro próximo. Vou clicar aqui, ó, no Close, e agora sim a gente vai mapear o nosso vínculo, o nosso PROC-V, só que aqui vai ser bem mais fácil, né? Precisa fazer PROC-V igual não sei o que, conta coluna, aqui não sei o que, aquela coisa toda. Aqui a gente vai simplesmente mapear o que tem um igual ao outro, né? Então, na minha tabela, que é o início, né, que a gente criou ali, vai ser a tabela de produto. Aqui vai ser o que a gente mapeou primeiro, tá bom? Vai ser o nosso primeiro container lá em cima que a gente fez, a primeira caixinha de tarefa. Então, lá eu tenho o ID, o name, que é o nome do produto, o price e o ID da categoria, tá vendo? Ó? Esse ID da categoria, ele vai relacionar com o ID aqui, ó, da minha outra tabela, né? Lembra que a gente criou uma outra tabela agora há pouco, com as informações da categoria? Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar o ID da categoria e arrastar para o ID aqui, ó, falando que o meu vínculo, né, o meu PROC-V vai ser o quê? A chave vai ser o ID da categoria com esse ID aqui, lá da outra tabela. Lembrando que os dados têm que ser do mesmo formato, né, do mesmo type, do mesmo tipo ali. Então, você pode passar o mouse em cima, você vai ver o formato aqui, ó, cadeia de caracteres, né, cadeia de caracteres Unicode, e lá na minha outra tabela também, ó, vai ter a mesma coisa, ó, cadeia de caracteres Unicode, e se não tiver, aí você vai ter que tratar isso lá no seu SQL, tá bom? Então o formato tem que ser o mesmo ali para dar o vínculo à chave ali, ok, tá bom? Então eu vou clicar aqui em ok, agora sim, ó, com todo o vínculo criado, ele sumiu o erro, né? Que na teoria teria que ser feito, ele tem que fazer o quê? Vir na minha consulta original que eu fiz, né, que é a primeira, então vai ter que vir lá no meu produto, buscar pela chave de ID category, né, tá aqui, e vai ter que trazer o nome da categoria para mim, tá bom? Só que agora eu esqueci, ó, se eu entrar novamente em pesquisa, se eu clicar em colunas, eu fiz o relacionamento, né? Falei que o ID aqui, eu só abri aqui, ó, eu falei que a chave é o ID, né? Mas eu não apontei qual é a coluna a mais que eu quero trazer. Então eu vou clicar aqui, ó, em name. Quer dizer o quê? Eu vou mostrar o vínculo, né? Mostrei aqui que o vínculo é o ID e vou trazer a mais lá no meu resultado final o nome, que é o nome da consulta, né? Eu posso dar o nome aqui, ó, output alias, vai ser o quê? Desk, né? Vou colocar aqui, ó, desk underline categoria. Já esquecendo desse negócio, ia dar errado, hein? Então você mapeia ali qual que vai ser a chave e seleciona aqui, ó, da outra tabela o que, é que eu quero trazer. Então eu quero trazer o nome da categoria, tá bom? Então aqui, ó, desk categoria. Então eu vou clicar aqui, ó, em OK, ele vai adicionar uma nova coluna, né? Feito isso, ele vai ter que fazer o vínculo pra gente. Pra gente testar certinho, ó, é bom trazer o multicast só pra gente visualizar os dados e aí se tudo der certo a gente pode levar
para o nosso banco de dados. Então eu trouxe o multicast, agora eu vou fazer a ligação aqui, o vínculo, né? Quando eu abrir, ele já apareceu essa caixinha, eu posso ter várias opções, né? O output, quer dizer, a saída. Ele vai ser o quê? Saída dos dados correspondente ou dos dados sem correspondência. Quer dizer o quê? Se os dados for correspondente, quer dizer que é igual. Então, se uma chave for igual a outra, eu quero que ele traz para mim nesse multicast. Então, eu quero ver os dados que foram correspondentes. Então, eu vou clicar aqui, ó. Então, eu vou clicar em OK e ele vai trazer os dados com correspondência, né? Beleza, então, dados que correspondem vai sair aqui. Só que também você pode pegar esse azulzinho, ó, os dados que não têm correspondência. Exemplo, não achei ali a chave, né? Então, quer dizer que se desse o erro ali no PROC-V, né? Então, se der erro, o que eu faço? Eu posso direcionar, né, os dados que não têm correspondência para outro container, eu posso tratar ele ali também. Mas primeiro a gente vai fazer com os que têm correspondência. Nesse caso aqui, eu acho que não tem dados nenhum faltantes, então vai dar tudo ok, né? Então ele vai rodar o nosso processo, ele trouxe as 50 linhas, e eu esqueci de habilitar a visualização de dados, né? Vou parar o processo novamente aqui, na linha aqui, ó, vou clicar com o botão direito e habilitar visualização de dados. Enable Data View, vou clicar em iniciar novamente. Agora sim ele vai mostrar os dados e vai ter que trazer não só mais o produto, né? Mas vai ter que trazer também a descrição da categoria. E agora certinho, ele mostrou para mim toda a nossa tabela de produto, né? E eu fiz um vínculo com essa chave aqui e trouxe uma nova coluna com a descrição da categoria. Então, o nosso PROC-V funcionou ali. E agora vamos conferir os dados? Vamos lá no nosso SSMS, nosso Management Studio ali, ó. Categoria 0, modo acessório, 1, cosmético e perfumaria, 0, modo acessório, 1, cosmético e perfumaria, 3, livro, blá, 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 beleza? Agora deu certinho. Nosso PROC-V funcionou, que é uma beleza. Então, já que o nosso processo funcionou, agora eu posso, no lugar do multicast, levar ele para qualquer banco de dados ali, tá bom? E agora o que eu posso fazer com os dados não correspondentes? Por exemplo, eu posso inserir aqui, ó, uma coluna derivada, né? Vou colocar aqui, ó, coluna derivada, para a gente não perder dados. Olha, se esses dados ali não tem nada, o que eu vou fazer com ele? Não tem a correspondência, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o quê? Eu posso trazer esses dados, né, para uma coluna derivada aqui, quer dizer, ó, aqui vai sair os dados com correspondência, vai para o nosso banco de dados. E aqui, ó, dados sem correspondência, eu posso armazenar ele no local, né, numa planilha Excel, ou então em outro banco de dados com erro, ou então eu posso depois, ó, pegar o quê? Fazer o unir tudo, né, pegar aqui, ó, unir tudo, e aí da coluna derivada eu posso unir tudo junto com o do multicast aqui, ó, e fazer todo no nosso banco de dados. Então agora vamos fazer isso na prática, né, apaguei tudo aqui, aqui a gente deu nome, deixa eu ver em pesquisa, a gente deu nome para a nossa coluna de Desk Categoria, né, então eu vou copiar esse nome aqui, ó, Desk Categoria, para a gente renomear na nossa coluna derivada o mesmo nome, tá bom? Então, os dados que não tem correspondência, eu vou abrir aqui, ó, coluna derivada, beleza? Então, ele vai pegar aqui, ó, vou criar uma nova coluna e vai receber esse nome aqui, ó, Desk Underline Categoria, que é o mesmo nome que a gente escreveu. E aqui na expressão eu posso escrever alguma coisa, um exemplo, entre aspas, simples, né? Não localizado, né? Por exemplo, não localizado, porque o que acontece? Todos os dados que não tiverem correspondência, ele vai abrir essa... E o que vai acontecer? Todos os dados que não tiverem correspondência, ele vai criar essa coluna, né? Essa nova coluna, e vai escrever para ela no lugar de nulo, né? Que quando não tem correspondência, se você não escrever nada aqui, ele vai vir como nulo. Então, você vai dar um nome para ele. E na expressão, a gente vai colocar, exemplo, como não localizado, beleza? Então, tudo lá vai estar como não localizado. E aí, você pode fazer o quê? Eu tenho os dados correspondentes aqui e os não correspondentes aqui, né? Com a nossa coluna já tratada. E aí, você pode fazer o que eu falei com vocês agora há pouco, né? Colocar um unil all aqui, ó, unir tudo, você já sabe dessa tarefa também. E aí você vai pegar esses dados que têm correspondência e vai ligar para cá. E esses dados que não tem, vai ligar aqui também, vai fazer a chave, né? E aí você pode levar para o seu destino, por exemplo, né? Destino LDB, beleza? E agora assim, ó, dessa forma, desse jeito você vai pegar o quê? Todos os dados da sua pesquisa que correspondem estão aqui e vão passar os que não correspondem pelo tratamento, né? Que você vai fazer ele aqui. E aí depois você vai unir tudo, os que têm correspondência, os já tratados, e vai ter todo o histórico, né? Tanto que tem correspondência ou não, no seu banco de dados no destino final. E agora sim, ó, vou deletar essa parte aqui, que a gente não vai ter dados correspondentes. Eu vou pegar essa pesquisa e vou ligar no nosso destino LDB. E vou pegar as colunas aqui, né, as correspondências que tem correspondência da pesquisa, vou clicar em OK. E agora sim, eu vou levar para o nosso banco de dados, vou criar uma nova tabela lá para a gente ver no exemplo, né. Então, dei duplo clique, agora eu vou criar o nosso destino. Agora eu vou clicar em New aqui, né? New Conexão. Vou clicar em New. E vamos levar para o nosso banco de dados aqui, ó, exemplos, beleza? Vou clicar aqui e vou clicar em OK. Já que eu não tenho tabela nenhuma mapeada, eu vou clicar em New, né? Vou clicar em New que eu vou criar uma nova tabela. Eu vou dar um nome para ela aqui, ó, de PROC-V. Né? Vou colocar aqui, ó, PROC-V. PROC-V no nosso banco de dados exemplo e vai receber todos os nossos dados aqui, já com as pesquisas tudo certinho, tá bom? Agora é Maps, né? Agora eu já vou mapear tudo. Como eu não alterei o nome, ele já vai estar automático para mim. Então eu peguei dados, tanto da tabela de banco de dados diferente, né? Eu peguei dados aqui, ó,
da tabela do banco de dados de categoria, né? Dessa tabela aqui, ó, de underline categoria. E peguei dados também do banco de dados de produtos e peguei dessa tabela aqui, ó, de underline categoria. E vou levar tudo para um novo banco de dados, ó, banco de dados exemplo. Então, na sua rotina ali, né, banco de dados exemplo. Na sua rotina do dia a dia, várias vezes você vai ter que fazer isso. Pegar informações de banco de dados diferente, de tabela diferente, cruzar informações, fazer ali um comportamento, né, que você vai ter em vários relatórios. Então, você vai ter que aprender a fazer isso de várias formas, né? Através de joins, através de consultas, através de junção de mesclagem, igual a gente aprendeu no SIS. E também tem mais essa ferramenta, que é a ferramenta de pesquisa, né? Então, vou rodar o processo, já mapeei, vamos ver se vai funcionar e dar certinho, né? Então, cliquei, ele já vai ali rodar as engrenagens e mostrou 50 linhas correspondentes. Vamos ver lá no nosso banco de dados se funcionou, né? Então, eu estou no banco de dados exemplo, vou clicar aqui, botão direito e atualizar. Eu vou abrir aqui, ó, no maisinho para a gente procurar as nossas tabelas. Vamos procurar se tem a tabela dbo.procv. Tá aqui, ó, procv, botão direito, selecionar 1000 linhas superiores. Nossa tabela tem só 50 linhas, né? Então, vai ser o bastante, não vai precisar de fazer um select asterisco. E aqui tá todos os nossos dados, ó. Já fiz o nosso procv, né? Em banco de dados distintos, trazendo ali não só mais a chave da categoria, mas agora ó, o nome, a descrição da categoria certinho. E a gente vai usar muito isso aí nos nossos projetos futuros, que a gente vai precisar de dar algumas organizadas nos dados, né? Vai ter que juntar também alguns históricos ali. Então, essa foi uma aula avançada ali para você fazer mais um procv avançado ali, né? Trazer a junção de tabelas diferentes, bancos de dados distintos também. Fica aí que na próxima aula tem mais funções avançadas no SIS Integration Service. Você não vai aprender só o basicão, não, aquela coisa, que pronto, não. Você vai aprender todas as ferramentas avançadas para quando você precisar de uma situação específica, você já vai tirar de letra e saber em qual ferramenta você vai utilizar, né? Então, até a próxima.